Olá, meu nome é Christian, sou professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, né? E vamos dar continuidade às nossas aulas de GeoGebra nível básico, né? Básico para os estudantes que estão fazendo a disciplina de cálculo 1, né? Bem, mas vamos pensar um pouquinho antes a respeito dessa questão, né? Em que sentido, né? Eu às vezes fico pensando assim nas ideias, né? Como que veio a ideia do cálculo, né? E o cálculo, bem, muitos, de repente, aí nos comentários podem me criticar, mas o cálculo, ele é a junção, no meu entendimento, assim, da geometria com a álgebra, né? E quando você faz essa junção, você tem a geometria analítica, né, que você consegue algebrizar a geometria, e com isso há um novo campo que se constrói, que é o cálculo. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante a gente apresentar elementos da geometria, né? E conforme vamos apresentando os elementos da geometria, a gente vai linkando até um pouco com a questão filosófica do cálculo, né? Nesse primeiro momento, com a relação do próprio alguns dos conceitos de Euclides e assim a gente consegue dar um tratamento diferenciado para os conceitos de cálculo, não chegar assim pronto, olha, assim, assim, não, acho que a ideia é trabalhar elementos que vêm antes, para que quando possa ter aula de cálculo, a gente venha ter aula de cálculo, fique mais claro elementos que fazem parte dessa estrutura, né, robusta, que é o cálculo, né? E nesse sentido, como eu falei, a gente vai trabalhar com elementos da geometria e começando com ideias essenciais que surgiram lá com os filósofos, em especial na, nos axiomas de Euclides, né? Então vamos começar. A gente apresentou a ideia do ponto e se a gente para pensar, o que é um ponto, né? O ponto é uma coisa que assim é inexplicável. A gente consegue, né, é o pingo da caneta, é a marcação que eu vou colocar ali no GeoGebra, mas a ideia do ponto em si é uma coisa que, para mim, enquanto professor de cálculo, eu não consigo falar assim, ponto é isso, né? Ponto é tal coisa, mas a partir do ponto eu consigo definir reta, plano, outros elementos que fazem parte da geometria. Então, a definição do ponto é uma coisa muito. E daí vai no sentido da própria filosofia grega, né, que são as relações com os mundos das ideias. Né? Então, o ponto está na nossa cabeça. Né? Se você, conforme você vai. Uma brincadeira, assim, né? Tem uns sites que fazem esse tipo de situação, assim, quando você é, sai e vai se afastando da Terra, à medida que você vai se afastando da Terra, você vê aquilo diminuindo até formar um ponto, e daí você vai para outras galáxias e tudo. Mas essa é a essência, não, eu não consigo assim, definir o que é um ponto. E esse é o grande, acho que um grande elemento filosófico. E ele sustenta toda essa matemática que a gente conhece por meio de uma situação que está no mundo das ideias, propriamente no conceito platônico. Né? E a partir disso tem todos os elementos ali. E partindo desse princípio, hoje nós vamos começar a trabalhar outras questões que estão relacionadas a isso. Na nossa primeira videoaula, nós mostramos que como é que se faz a instalação, e se eu tenho dois pontos, eu consigo encontrar o ponto médio entre eles. A partir de hoje, nós começaremos a mexer com outras coisas relacionadas ao conceito geométrico. E à medida que essa construção geométrica vai sendo feita, a gente vai vendo a evolução ou a, a, a construção da raiz do cálculo sendo erguida junto com essas ideias. Então, a ideia é fazer um trabalho nesse sentido. Vamos lá? Bem, na videoaula anterior nós vimos como se faz como eu já disse, né, a instalação e alguns elementos, né, como a questão
do ponto, né, inserção do ponto, né, que cada um desses ícones aqui, quando você se aproxima, eles aumentam e tem outras coisas, né, então, por exemplo, da última videoaula, nós temos o ponto, coloco 2 pontos, por meio de 2 pontos, eu consigo encontrar o ponto médio entre eles, né, então eu preciso marcar quais são, ó, marquei os 2 pontos, então eu tenho o ponto médio, e se eu movimento, né, conforme o movimento, vocês podem observar aqui o ponto, mas não se altera a concepção do ponto médio, tá? Mas agora vamos pensar em outra coisa, né? Um outro elemento que eu acho muito interessante. Qual é a menor distância entre dois pontos? Então vamos pensar um pouquinho assim, qual seria a menor distância? Bem, de acordo com os postulados de Euclides, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então vamos inicialmente colocar 2 pontos quaisquer aqui e vamos analisar. Se eu pegasse, por exemplo, e fizesse uma curva, fizesse uma situação qualquer aqui assim, a gente poderia, com certeza, vocês poderiam ver que isso não seria a menor distância. Então aqui, por 2 pontos, eu tenho uma reta. E esse é um dos elementos interessantes da geometria, né? Então, por 2 pontos passa-se uma reta. E ele é a menor distância entre esses 2 pontos. E interessante que quando você olha assim para a janela da álgebra, ele já coloca as coordenadas aqui de A e as coordenadas de B e a equação da reta. A gente vai chegar lá, nós vamos mostrar para vocês como é que chega nessa equação da reta, né? Mas ele já mostra para nós aqui, já dá elementos algébricos, e essa é uma grande um grande elemento, uma das grandes sacadas do GeoGebra é isso, ele mostra a relação geométrica e a relação algébrica de um determinado assunto. Outras questões também que podem ser envolvidas ali, ó, segmento de reta. O que é um segmento de reta? Bem, primeiramente vamos pensar o que é uma reta. Reta, a princípio, ela é um outro elemento interessante porque ela não tem começo nem fim. E se a gente for pensar, a gente consegue ver a realização, a visão geométrica a visão geométrica e a visão algébrica da reta. Só que, no entanto, a gente não tem assim, também é difícil dar uma definição concisa sobre o conceito de reta para mim enquanto professor, mas a gente consegue ter uma visão no mundo das ideias, né? O conceito de reta ele faz parte, assim, eu vou até ser um pouco mais ele faz parte da essência humana, né? Então muitos elementos matemáticos, na minha opinião, né, um ponto de vista filosófico, eles fazem parte da essência humana propriamente dita, né? E a gente não consegue, eu particularmente, assim, por mais que você olhe assim, definições, existem definições assim, mas para mostrar assim, eu acho que é muito mais interessante a gente ir por esse lado filosófico da geometria e mostrar que alguns elementos da própria matemática, elas surgem do conceito do mundo das ideias, né? E isso é uma coisa muito interessante assim, para o desenvolvimento da própria matemática, né? E daí, então nós temos o ponto, que é um elemento que eu também não consigo dar uma definição concisa, é uma situação que está na minha cabeça, e não só na minha cabeça, né? E a reta também. E agora vamos olhar outros elementos que tem aqui, ó. Segmento. Bem, para segmento, então vamos novamente marcar 2 pontos, né? Vou pegar outros 2 pontos aqui, novamente vocês podem observar que aparecem aqui as coordenadas. Vou selecionar o segmento e vou marcar, né? Percebam que no segmento ele já não dá a equação da reta. Por quê? Porque não é uma reta, é um segmento de reta, é um pedaço de uma reta. Então, o segmento de reta, na verdade, o que é? É um segmento de reta. O que ele mostra para nós aqui é a distância, o valor da distância que tem entre esses 2 pontos aqui, né? Outro elemento que tem aqui é o segmento com comprimento fixo. Então vamos ver como é que funciona isso, tá? Como é que acontece? Ó, primeiro ele pede para selecionar um ponto, depois entre com um comprimento. Então vamos marcar um ponto, marquei um ponto, agora marquei o ponto, aí ele pede o comprimento. Vamos colocar aqui 5,
né? Então ele dá um comprimento de 5 centímetros, né? Ou 5 unidades, né? Tanto é que se você pegar e fazer a diferença entre esses valores aqui, ó, no caso, ele colocou no eixo X uma reta paralela ao eixo X com essas coordenadas aqui. Então, se você fizer essa diferença, vai dar 5 aqui, ó, H igual a 5. Outra estrutura que nós temos aqui é a semirreta. A semirreta, o que seria o conceito de semirreta? A semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Então, novamente, a gente pode observar que a reta, o que ela é? Ela não tem começo nem fim. O segmento é um pedaço de reta, e a semirreta, o que ela é? A semirreta é um pedaço de reta, mas, no entanto, a gente tem um começo, mas não temos um fim. Então, vamos, de novo, pegar aqui, vamos marcar 2 pontos. Marquei 2 pontos. Vou aqui selecionar semirreta entre esse ponto e esse ponto. E ele já observa que ele me dá as coordenadas ali, que é os pontos G e I, e também me dá uma equação da reta, né? Por quê? Por que ele dá uma equação da reta? Porque ela tem um começo, mas não tem fim. Então, podemos pensar numa concepção de reta nesse sentido aí. Tá legal? E por último ali, nós temos o caminho poligonal. O que seria o caminho poligonal? Bem, vamos ver o que diz aqui, ó. Selecione todos os vértices e então o vértice inicial. Então vou pegar aqui, vamos começar. Marcar esse ponto, 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 esse ponto e esse ponto. Então, olha lá, ele me fornece o caminho poligonal. Aqui ele mostra o quanto foi percorrido. E uma coisa interessante nesse caso é o seguinte: quando estudantes de ciência da computação e sistemas, quando estudarem lógica, né, na disciplina de lógica, o conteúdo de grafos, isso pode contribuir muito no caminho, né, o caminho percorrido. Eu, enquanto professor de lógica, eu trabalhava muito com o teorema do caixeiro viajante, e por meio disso a gente pode traçar ideias de qual seria o menor trajeto que o caixeiro viajante poderia fazer para trabalhar com esses conceitos ali, né? Então, esses são conceitos que vêm, e percebam que esses conceitos, eles vêm de uma estrutura do conceito de ponto. Do conceito de ponto, se eu colocar 2 pontos, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, aí eu tenho comprimento, segmento de reta, eu tenho semirreta, eu tenho caminho poligonal, que são estruturas que vêm do conceito da geometria, e analisando assim, como já disse, né, 2 ou 3 vezes, e não vamos cansar de dizer isso, é que como que vem surgindo esse conceito, vem de um processo filosófico, né? Então, o meu entendimento da matemática é que ela não é uma coisa pronta, né? Ela não está ali, ela foi construída, né? E ela tem suas bases nos egípcios, né? Mas o seu formalismo, a partir do momento... Porque assim, nos egípcios era uma estrutura matemática que era por tentativa e erro, e os gregos já vieram numa ideia de formalizar esse conceito, ou seja, fazer uma generalização de elementos matemáticos já vem de ideias anteriores a eles, ou civilizações anteriores a eles. E notem que, assim, se a gente for fazer uma análise histórica, esses elementos, eles fazem parte esses elementos ponto, reta, fazem parte dessa história anterior. No entanto, os gregos, eles vieram para dar formalizar esse conceito, e no momento que eles foram tentar formalizar esse conceito, eles observaram que não tinha como formalizar alguns elementos, mas a partir dessas não formalizações desses elementos, surgiram-se novos conceitos matemáticos, que no caso aí, o ponto e reta, e a partir desses 2 conceitos formou-se o próprio conceito da geometria, ou seja, a formalização da geometria.
né? Bem, essa foi mais uma videoaula em especial sobre o conceito de reta e quão filosófico ela é, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus colegas, né? E quem está fazendo o curso, eu vou deixar umas atividades lá no ambiente virtual para vocês fazerem, tudo bem? Feito, um abração para vocês e até a próxima.